Anana Tiranasya Gnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Bhagavad Gita, capítulo 10, Vibhuti Yoga, versos 4 e 5 em diante. Buddhisnam asamoakshama satyam dhammashama sukham dukkam babo bhayam jabhayam ebhajam ahimsa samatha tushti tapodhanam yasho yasha bhavanti baba bhutanam mataiba prutagbida. Inteligência, conhecimento, não ilusão, tolerância, verdade, contenção, autocontrolo, prazer e dor, exaltação e depressão, medo e coragem, não violência, equanimidade, alegria, austeridade, beneficência, fama e infâmia. Estas são diferentes qualidades que surgem de mim somente. Aqui o Senhor declara outra verdade a Arjuna. Todas estas qualidades são de Deus, somente dele, de mais ninguém. Para aqueles que têm prazer nos divertimentos mundanos, estes parecem infinitos e maravilhosos, mas estas pessoas, as pessoas de mente sensual, encontram grande divertimento apenas momentaneamente. O seu prazer e divertimento dura apenas por um breve período de tempo. Buddhisnam asamoha. Todas estas qualidades vêm dele devido à determinação da mente. Onde quer que a mente esteja focada, esse sentimento também cresce em direção a isso. Aquele que conhece a realidade de Deus percepciona a realidade suprema para lá de tudo. Para esses, não há prazer nem dor, não há depressão de nenhum tipo, não há medo. Alcançam a não violência, o estado de ahimsa. Percepcionam esta equanimidade, aquele que permanece focado, que controla a mente, que subjuga a mente através da prática, esse fica feliz. Não aquela felicidade que os olhos veem ou que a mente compreende, mas uma felicidade que está para além da mente. Bhagavan diz: todas estas são as minhas qualidades e estas qualidades surgem de mim somente. Elas não são ele, elas são as suas qualidades. Conseguem compreender isto? Apenas as suas qualidades, nada mais. Então, estas qualidades não o tocam. Quando tais devotos, tais bhaktas ascendem à realização de Deus, todas estas qualidades tornam-se uma só. No exterior, tudo lhes é dado, mas eles permanecem desapegados de tudo, porque estão vinculados apenas a Deus. Um bhakta não deveria ser apegado a nenhuma dessas qualidades, que quer sejam bonitas ou dolorosas. O objetivo de um bhakta é alcançar Deus, afastar-se da ignorância. Devido à ignorância, a pessoa fica apegada a estas qualidades do divino. Contudo, se querem elevar-se acima disso, não se devem apegar a elas. No caminho espiritual, através do vosso sadhana,
podem aparecer muitos tipos de dons, siddhis, e começarem a manifestar-se no vosso interior, mas estes siddhis não deveriam ser o objetivo. O objetivo seria alcançar a realização de Deus, nada mais. Usem esses dons que se manifestam para o bem dos outros, mas deixem-nos de parte, não lhes deem atenção. Muito frequentemente, veem pessoas espirituais que, quando têm um dom de clarividência ou clareaudiência, se autopromovem e dizem: Não há melhor do que eu, toda a gente tem de me ouvir. Há muitas pessoas assim. Não percebem que Deus lhes deu esses dons para ajudarem os outros. Elas tornam-se iludidas mesmo que cheguem a esse nível de espiritualidade. Na realidade, não representam um grande nível de espiritualidade, mas apenas um passo. Contudo, como resultado dessa ilusão, não avançam. Aqui, Bhagavan diz: Estas são todas as minhas qualidades, mas não são eu. Se me querem, esqueçam esses dons que surgem e anseiem pelo Supremo. Conhecem a história do santo e do lenhador? Havia um lenhador que era muito trabalhador. Uma vez, um santo passou por ele e disse-lhe: Vai mais para dentro na floresta. Assim, ele foi mais para dentro da floresta e encontrou sândalo. Então, começou a cortar essa madeira de sândalo e, claro, como o sândalo é muito caro, quando o vendeu no mercado, tornou-se rico. Depois de algum tempo, recordou-se de que o santo não lhe tinha dito. Vai para a floresta de sândalo. Mas que ele tinha dito. Vai mais para dentro na floresta. Assim, ele foi mais para dentro da floresta e, depois de algum tempo, encontrou uma mina de prata. Começou a extrair a prata e, claro, a prata valia muito mais do que o sândalo. Ele vendeu a prata no mercado e tornou-se muito rico. Mas mesmo assim, as palavras do santo ecoavam ainda nos seus ouvidos. Ele recordou-se do que o santo havia dito. Vai mais para dentro. Então, ele foi mais para dentro e encontrou uma mina de ouro. Extraiu o ouro e tornou-se uma pessoa muito, muito rica. Mas mesmo assim, não estava satisfeito, não estava a pensar. Está bem, agora tenho tudo o que eu queria. Mesmo assim, ouvia a voz do santo que lhe dizia: Vai mais para dentro. Vai mais para dentro. Por isso, foi mais para dentro e encontrou uma mina de diamantes. Ele extraiu os diamantes e todas as suas preocupações. Tudo isso foi eliminado porque ele era a pessoa mais rica de todas. Então ele percebeu que tudo é assim, quer no caminho espiritual, quer na vida material mundana. O santo apenas tinha dito. Vai mais para dentro. Assim, o que quer que obtenham, o que quer que alcancem, o que quer que obtenham, seja alguns siddhis, poderes ou alguma coisa que possam sentir ou pensar, não fiquem presos a isso, mas vão mais para dentro, cada vez mais para dentro, porque há muito mais para descobrir. Assim, aqui Bhagavan diz: vão mais para dentro. Não se agarrem a qualquer coisa que surja da espiritualidade. Não pensem que, uma vez que obtenham o amor de Deus no vosso interior, chegaram ao objetivo. Ele diz: Não deixem que o orgulho vos ataque e vos cegue. Sejam inteligentes como surdas.
deixem os vossos olhos interiores abertos, vejam com os olhos interiores. Capítulo 10, verso 6. Maharshaya Saptapurve Chatvaru Manavastata Madbaba Manasa Chatayasham Lokai Mahapraja. Os grandes Sapta Rishis, os 7 anciãos do mundo, e mesmo antes deles, os 4 outros grandes sábios e também os 4 Manus, são as minhas expansões mentais. Deles são originadas todas as criaturas vivas do mundo. Neste verso, Bhagavan a explicar a própria criação. Nós já ouvimos falar sobre as grandes qualidades no verso anterior: inteligência, conhecimento e assim por diante. Estas 7 grandes qualidades emanam dos Saptarishis. Elas representam os Saptarishis, os 7 grandes rishis deste mundo. Estes anciãos do mundo que concedem os dons originaram de Deus enquanto suas expansões mentais. Eles são a sua mente, a parte de cima da sua cabeça, e daí eles criaram tudo. Eles criaram equilíbrio. O seu dever é manter o equilíbrio neste mundo. E estes rishis são Marishi, Angiras, Atri, Pulastya, Pulaha, Kratu, Bashista. Estes são Sapta Rishis por quem o mundo é governado. Krishna diz: antes deles, os 4 outros grandes sábios. Pode dizer-se que existem 4 crianças sábias, os 4 Kumaras: Sanaka, Sanandana, Sanatana e Sanat Kumara. Eles são aqueles que amaldiçoaram Jaya e Vijaya. São também 4 manifestações do próprio Senhor Narayana: Vasudeva, a alma, Sankarshana, os seres vivos, Pradyumna, a mente, e Aniruddha, o ego. Bhagavan diz que estes são as suas expansões mentais e que fazem o dever que lhes foi dado. Os Kumaras e os Saptarishis não são diferentes dele. Krishna diz. E também os 4 Manus. Os 4 Manus foram criados também por Brahma. Primeiro, Brahma criou os 4 Kumaras e pediu-lhes para povoarem o mundo. Contudo, eles recusaram, fizeram o voto de celibato e correram o mundo a difundir o caminho do desapego e da renúncia. Assim, a seguir, Brahma criou os Saptarishis e os Manus, que se tornaram os progenitores de todas as criaturas vivas e criaram o equilíbrio da criação. Capítulo 10, verso 7. Etam vibhutim yogam janmamayo petitatvata sovikalpena yogena yojyatenatra samshaya. Aquele que, em verdade, conhece a minha divina glória e o meu yuga está unido à união inabalável. Disto não há dúvida. O universo inteiro é a criação de Deus. Tudo o que existe, o que é sustentado, sendo animado ou inanimado, qualquer ser vivo ou qualquer objeto que apareça, é adornado com o poder de Deus. Tudo é apenas uma manifestação do Senhor. As suas qualidades foram manifestadas em tudo. E tudo, nesta criação, tem um dever específico, um certo dharma.
Bhagavan Shri Krishna está a referir que Ele é o Criador de tudo e o Destruidor do universo inteiro, o Todo-Poderoso e o próprio Senhor Universal, o sustentador de tudo. Ele diz: percebam que tudo isto é apenas a minha glória e o meu yoga, nada mais. É Ele que sustém tudo. Supremamente compassivo, não apegado a nada, Ele é o amigo mais querido, controlador interior de tudo. Ele diz: aquele que conhece a verdade. Esta suprema realidade, este poder sobrenatural de Deus, está unido a Ele. Disto não há dúvida. Aquele que vê este transcendente e maravilhoso poder de Deus e alcança o segredo, tem completa confiança e entrega-se-lhe completamente. Este segredo nem sequer é totalmente conhecido pelos sábios, pelos deuses ou pelos devas. Este segredo é dado aqui por Bhagavan Krishna a Arjuna, e ao dá-lo a Arjuna, ele dá-o a todos os bhaktas. Ele diz: um bhakta que está completamente entregue a mim, sabe que eu sou o transcendente, o próprio Senhor. Eu sou tudo o que o rodeia e quem esteja entregue a mim está maravilhado com a minha unicidade. Este é apenas o meu poder que age em toda a parte. Capítulo 10, verso 8. Aham sarvasya prabhu matha sarvam prabhartate iti matva bhajante mam buddha bhava samambita. Eu sou o nascimento de tudo e de mim tudo prossegue para o desenvolvimento da ação e movimento. Tendo esta compreensão, os sábios adoram-me em completa devoção. Aham sarvasya prabhu. Neste verso, Bhagavan Krishna diz que o universo inteiro emanou dele. Ele é a manifestação material. Ele é a causa desta criação inteira. O sábio, o Bhakta, reconhece este facto e entrega-se a ele. Krishna diz: tudo prossegue para o desenvolvimento da ação e movimento. Esta é a roda da criação. Através do poder do seu yoga, o sol brilha, a lua, as estrelas, os planetas, a terra, tudo está numa perfeita harmonia e é perfeito em si mesmo. Se olharem para este universo, a Terra gira à volta do Sol e cada planeta no nosso sistema solar, na nossa galáxia, está perfeitamente na sua própria ordem. Marte nunca diria: Um dia eu irei fazer uma visita a Saturno. ou Plutão ou Neptuno, eles não se desviam das suas órbitas, das suas trajetórias. É completamente perfeito, tudo está em perfeita harmonia. Aqui, Bhagavan Krishna diz que eles estão todos sob o seu controlo, sob a sua direção. Todos os seres vivos fazem o seu dever, seja nas regiões elevadas ou mais baixas da criação, de acordo com a sua vontade. Desta forma, Krishna diz: os sábios adoram-me em completa devoção. Aquele que está realizado em Deus, o Bhakta, que reconhece e realiza Deus como regulador e diretor de tudo, está completamente entregue, com devoção e com fé. Sem fé é muito difícil entregar-se. Capítulo 10, verso 9. Majita Madhgata Prana Bodhayanta Parasparam Katayantas Jemam Nityam Tushyanti Charamanti. A sua consciência plena de mim
a sua vida é entregue por inteiro a mim, iluminando-se uns aos outros, falando mutuamente sobre mim. Eles estão sempre satisfeitos e alegres. Neste verso, Bhagavan Krishna diz uma vez mais o quão grande é a alegria que sente um Bhakta, aquele que lhe está completamente entregue em devoção, está cheio de grande alegria. Krishna diz, iluminando-se uns aos outros. Através desta entrega e deste amor, tornam-se como uma lanterna e começam a brilhar a luz para os outros na escuridão. Tornam-se um ponto de luz, um suporte. O Senhor diz que um Bhakta é aquele que ajuda os outros a virem para o caminho, a encontrar o divino, a tornarem-se espirituais. O Bhakta não é egoísta. Não ficam com aquilo que recebem. Partilham, difundem. Krishna diz, falando mutuamente sobre mim, eles estão sempre satisfeitos e alegres. Aqui Bhagavan diz que o Bhakta, o amoroso e fiel devoto de Deus, difunde a glória do Senhor. Ele fala, sacia-se nisso. Ele discute isso, trazendo virtude, glória, verdade, a lila e os mistérios de Deus aos outros. Um Bhakta sentirá grande alegria em usar as suas experiências pessoais, discussões, convicções e competências para difundir o amor de Deus. É como quando receberam um doce bom e ele sabe tão bem, mas uma pessoa gananciosa mantê-lo-á para si mesma e escondê-lo-á sob a almofada. E então um dia, depois de se ter esquecido dele, diz: "Oh, o que é esta coisa pegajosa?" Ele não aproveitou e agora já está com bolor. Mas um Bhakta? Não. Um Bhakta dá. Quando tem um doce numa mão, ele dá-o com a outra mão. Ah, eu provei este doce, é tão bom, é tão agradável. Aqui tens, toma! E vai distribuí-lo. Dentro de um Bhakta que tem este imenso amor, o Senhor está completamente presente, porque Ele está total e inteiramente entregue. Aqui, Bhagavan diz que aqueles que se lhe entregaram completamente encontram imensa alegria em difundir a glória do Senhor e não a ficar com ela para si mesmos. Aqueles que entoam o seu nome, recitando a glória, o nome de Deus, as virtudes de Deus, aqueles que têm fé ao ouvir as suas glórias, ao ouvir o Katha, as histórias do Senhor, e aqueles que popularizam e espalham o conhecimento que receberam através de discursos, que oferecem orações ao Senhor, falando do Senhor continuamente. Esses são queridos ao próprio Senhor. O Senhor torna-se o centro da sua vida, porque eles não se deixam ficar apegados a nada. Para além do Senhor, tal como é convosco, estou certo de que as vossas mentes giram em torno do Senhor o tempo todo e todos anseiam voltar a Springen, onde quer que estejam, como uma abelha. As abelhas podem viajar para longe, 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 para recolher o pólen. No entanto, as suas mentes estão sempre focadas na sua casa. Ele diz que os Bhaktas estão no mundo para espalhar o amor de Deus. Este é o Dharma universal. O que Deus vos deu é também para ajudar outros. Se puderem, ajudem os outros a alcançar Bhakti, mas sem os forçar. Não podem forçar as pessoas, exceto sendo vocês mesmos um exemplo. Quando são um exemplo, podem espalhar este amor e luz sem precisar de forçar ninguém. Não pegam numa arma e encostam à cabeça de alguém dizendo: "Eu estou a falar-te da glória de Deus, tens de ouvir, ouve, senão eu dou-te um tiro, tens de mudar ou então eu atiro." E essa pessoa, por medo, diz: "Sim, eu mudei, eu amo o teu Deus." É isso que é verdadeiramente amor? Não, não é. Mas quando veem um santo, não precisam de dizer muito.
Existem santos que não dizem uma única palavra, mas os Bhaktas encontram grande deleite e tudo o resto no silêncio, apenas estando junto dos santos. Mahavatar Babaji não fala como eu estou agora mesmo a falar, não. Tudo é dado em silêncio e um Bhakta encontra grande deleite nele. Aqui, Bhagavan diz aos Bhaktas: difundam o que recebem, difundam o amor que sentem e não tenham medo de o difundir. Não deixem a vossa mente deter-se em coisas exteriores, em preocupações. Quando há um problema, não se apeguem ao problema. Reparem que vem do Senhor. Ele tratará dele e mudá-lo-á, mas façam sempre o vosso melhor para resolvê-lo. Não digam: "Oh, o Swamiji disse que não deveríamos preocupar-nos com isso." Não, façam o vosso melhor com confiança. Aqueles que estão entregues tentam sempre o seu melhor, mas eles dependem completamente do Senhor. Eles sabem que é dele e com tal realização nunca se sentem infelizes ou desgraçados. Capítulo 10, verso 10. Tesham sadada yuktanam bhajadam priti purvajam tadami buddhi yogam tam inamam upayanti te. Para estes que estão assim numa constante união comigo e que me adoram com um intenso deleite de amor, eu dou o yoga do entendimento, através do qual vêm a mim. Tesham sadada yuktanam. Para estes que estão assim numa constante união comigo. Isto é tão bonito, aqueles que estão em constante união com Ele a todo o tempo, através do bhajan, através do kirtan, através da recitação dos nomes divinos, ficam absortos nele e adoram-no com intenso deleite de amor. Para os Bhaktas que têm este amor infundido no interior do seu coração, que se deleitam no amor de Deus, ele diz: eu dou o yoga do entendimento, através do qual vêm a mim. Aqui o Sr. Krishna revela: para aqueles que se entregaram a mim, eu infundo nas suas mentes a capacidade de apreender corretamente a verdade do absoluto. A esses Bhaktas eu dou essa faculdade de entendimento. Não compreenderão nada meramente com a mente, porque irão permanecer apenas na dualidade. Contudo, aqui o próprio Bhagavan diz: aqueles que se entregaram a mim, eu dou-lhes essa faculdade de compreender o divino sem forma, assim como o segredo da sua glória e grandiosidade. Eles compreendem que, para além da ausência da forma, existe Ele, o Senhor. Através desse yoga, eles regozijam-se por compreenderem realmente a supremacia do amor, a grandiosidade da glória do Senhor. O Senhor dá ao Bhakta que está entregue ao seu amor a compreensão do absoluto. Eles compreendem que Deus é simultaneamente a forma e a ausência da forma, e que tudo o que é manifestado é somente Ele. Ele manifesta tudo, no entanto, está acima de tudo. Mesmo que o Senhor seja omnipresente no seu aspecto nirgun, Ele está acima da sua criação. Ele dá ao Bhakta a faculdade da compreensão para que o Bhakta o possa alcançar, porque se o Bhakta tenta compreender com a mente, torna-se um Jnana Yoga e fica apegado. Nunca alcançará essa verdade, porque tentará sempre compreender com a mente. Um pensamento levará a outro, que levará a 100 pensamentos, e 100 pensamentos levarão a 1000 pensamentos e assim por diante. Não conseguirá alcançá-la, tentará sempre compreender, abandonando uma maia e ficando apegado a 100 maias. Mas
Os Bhaktas não precisam de muito para compreender, eles contam sempre com o Senhor. E o próprio Senhor fala e age através deles. Por vezes, ouvirão um Bhakta que está completamente entregue a falar de alguma coisa que até mesmo um erudito não iria compreender e a dizê-lo da forma mais simples. É o próprio Senhor que lhe dá esta sabedoria. Veem isto nas vidas dos santos, como quando a Mãe Maria apareceu a Bernadette em Lourdes. A Mãe Maria pediu-lhe para cavar o chão para encontrar água e comer a erva que crescia nas proximidades. E as pessoas questionaram-na, perguntando: Estás maluca? Tu estás a comer esta erva e a cavar o chão para encontrar água? Ela riu-se e disse: Bom, vocês comem salada, certo? É o mesmo. Ela não pensou na sua resposta, apenas fluiu através dela. Um Jnana Yogi tem de preparar uma lista do que irá dizer. Para um Bhakta, isso flui apenas.